seja bem-vindo ao Ação Sustentável, mais sustentável do que nunca. A gente falando de tudo que interessa nesse mercado do agro e da sustentabilidade. E eu tenho a honra hoje de receber uma enciclopédia. E é muito legal porque nós já tivemos muitas divergências e ultimamente a gente anda convergindo bastante. Eu tenho aqui comigo hoje o professor Eduardo Assad. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, Samantha. É um prazer te reencontrar e continuarmos a buscar as nossas convergências. É isso aí. Na Bom, divergência a gente sempre cresceu também, né, professor? claro, O claro. professor Eduardo Assad, ele é um cientista, pesquisador e professor brasileiro, especializado na área de mudanças climáticas, quando isso não era moda, tá, gente? Isso faz bastante tempo. Cursou engenharia agrícola em Viçosa, fez mestrado, doutorado em hidrologia, matemática na Universidade de Montpellier, andou por outras paragens também, fez pós-doc. Eu não vou nem ler, gente, porque o currículo dele não acaba. Professor, desde quando na Embrapa? 1987. Sim. Eu voltei da França e entrei na Embrapa em 1987. E a gente começou a trabalhar, então, com recursos naturais. Montamos os laboratórios de biofísica ambiental na Embrapa Cerrados. E aí começou a trajetória da profissão, né? Profissional que tanto me encheu, tomou meu tempo todo. Então, é isso. Comecei lá na Embrapa Cerrados em 87. Pois é. Muito bom. É que eu digo que quando isso não era moda, e aí esse tomou meu tempo todo, eu queria que a gente explicasse um pouquinho, porque a gente viu nesse ano a COP26, que aconteceu assim eu acho que com uma participação como a gente nunca viu, eu acompanho já há alguns anos as conferências das partes sobre o clima, e a gente nunca viu tanto engajamento de pessoas que não são técnicas, que não são profissionais do setor, por realmente acontecer compromissos dos países, por realmente. E o que eu percebi também era assim: não basta se comprometer, tem que se comprometer e dizer como vai chegar lá. O senhor sentiu essa Perfeito. diferença? Senti. A gente viu, é como eu te disse, na época, lá na Embrapa, em 87, a gente começou a trabalhar com isso. Em 88, 1988, a gente participou do primeiro encontro aqui no Brasil, na USP, sobre mudanças climáticas. 1988, naquela época, então, havia muito conflito entre se isso vai acontecer, se não vai. Não era uma conversa da sociedade, era uma conversa de cientistas e pesquisadores. E a gente, naquele momento lá, inclusive, o que a gente fez foi apresentar duas situações. Um modelo que mostrava o que aconteceria com a agricultura se houvesse aquecimento e o que aconteceria com a agricultura se houvesse resfriamento, porque era o outro modelo que se discutia na época. Isso mostrava que todos os dois seriam ruins, nenhum dos dois seriam bons para o Brasil, porque o Brasil é muito grande, o Brasil tem uma variação latitudinal, não é longitudinal como acontece nos Estados Unidos. Então aqui as variações são muito bruscas. Se esquentar, vai esquentar mais onde é quente, e se esfriar, vai esfriar mais onde é frio. Entendeu? Então, são essas situações que a gente se deparou em 88. Começa-se, então, a preparação para Rio 92, que foi um marco importantíssimo nas nossas discussões, e ali, no meu entendimento, tudo começou ali. Quando se falou, olha, existe aquecimento global. Muita divergência, muita conversa, muita gente pró, muita gente contra, muito dinheiro também apoiando aqueles que eram voz contrária. Eu chamo a atenção disso, porque eu lembro bem na discussão do fumo, em 1950, quando vários grupos foram apoiados para dizer que fumo não dava câncer. E falaram isso para tudo quanto é lado, até o dia que uma fabricante de tabaco perdeu uma ação na justiça. Aí a coisa mudou de conversa. Aí, opa, peraí, esse negócio é sério. E nós estamos vendo aí hoje cada vez menos gente falando contra e cada vez mais gente falando a favor e mostrando as preocupações. É o que aconteceu nessa COP desse ano. Deixou de ser uma conversa de cientista, deixou de ser uma conversa de quem quer provar que tal situação aumenta ou tal situação diminui, e passou a ser uma conversa do povo. Todo mundo está sentindo isso na pele. As coisas estão acontecendo, as temperaturas estão subindo, num tempo muito curto,
Apesar de... Não, já esteve mais quente. Já esteve mais quente, sim, milhões de anos atrás. Mas nunca subiu num espaço de tempo tão curto. E isso é que provoca essas mudanças bruscas que a gente está bastante preocupado, porque o tempo está passando e a gente não está vendo ações efetivas para tentar mitigar isso. Mas foi muito bom É, ver essas posições lá de várias organizações não governamentais, vários grupos. Eu participei, eu tive a oportunidade de participar da COP de Durban. Na época, a gente estava quase que junto com o Ministério das Relações Exteriores, eu era secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, e o que o Brasil falava, todo mundo ouvia. Tanto é que o último discurso da COP de Durban era o Brasil que dava, nós vamos fazer isso. Aí todo mundo, opa, vamos, né? Nós tínhamos um protagonismo muito forte. Tá? E isso tinha tudo a ver com o que viria a acontecer depois em Paris. E agora sacramenta na COP de Glasgow. Quer dizer, é uma construção, exato. Samantha. Isso não é feito Era do dia isso para que a eu ia noite. dizer. É uma Não é do construção. dia para a noite. Lá em 88, quando ninguém acreditava, ninguém estava vivendo isso. Vamos colocar que 88 faz 30 e poucos anos, e a gente pensa que já está acontecendo que o frio está mais frio e o calor está mais calor. Nós já tivemos aqui em Santa Catarina quanta neve, quanta geada nesse frio. Eu moro em Florianópolis, fez temperatura quase que zero na ilha. Quer dizer, então a gente Agora você percebe que o se pessoal. prepare para o verão. Se prepare para o verão, porque vai ficar bem. Meu Deus, meu Deus, ai que medo. Deixa eu te contar Nessa uma construção. historinha de, Por uma favor, por historinha de favor. 88, perdão, é a historinha de 88. Em 88, a gente estava numa posição, eu analisava naquele momento, a gente depois virou um livro chamado Chuvas no Cerrado. Eu estava analisando a chuva. E eu não via sinal de mudança na chuva naquele momento. Eu falei, não está acontecendo, não existe isso. Aí eu sentei com os colegas da USP e falei, olha, vamos conversar um pouquinho, porque não tem exagero nisso aí, não? Eu falei, não tem não. Você pegou aquela variável onde a incerteza é maior, que é a chuva, em 88, não é mais hoje. Dá uma olhada na temperatura. Pegue as suas séries históricas e olhe a temperatura. Quando eu olhei, falei, meu Deus, como é que a gente não viu isso antes? Um crescimento muito forte da temperatura e que afeta diretamente a agricultura brasileira. Diretamente. E falando nisso, agora é aí que eu quero entrar, fazer essa conexão. Gente, o professor Eduardo Assad foi o vencedor nesse ano do prêmio da Fundação Bung. E essa interface de mudança climática com o agro que é o que nos interessa, porque eu acho que o Brasil em algum momento perdeu esse protagonismo na conversa que foi citada aqui pelo senhor, porque, enfim, se perdeu um pouco na caminhada. Mas nesse ano eu senti que o Brasil de novo esteve ali. E eu rendo homenagens aqui ao Itamaraty, eles estavam profundamente conhecedores de tudo, eles participaram ativamente. Era de manhã, de tarde e à noite. Foi uma trituração ali de negociações. Como que esse pacto de Glasgow, onde houve uma regulamentação de um mercado de carbono que vai permitir a transferência de recursos, finalmente, dos países que mais emitiram gás de efeito estufa para os países menos emissores, onde o agro brasileiro pode ganhar e onde o agro brasileiro pode perder, porque eu tenho bastante Tá. preocupação do pessoal da pecuária com o metano. Não, fique tranquila. Nessa aí você pode ficar tranquila, no metano você pode ficar tranquila. Mas eu também gostaria, aproveitando um pouco a sua fala, deixa de render minha homenagem aos nossos negociadores, porque eu acompanhei de muito perto em Durban, a gente fazia parte, a gente auxiliava esse grupo, era de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, negociações intensas, e gente de muito alto nível. São negociadores de muito alto nível. Eu conheci pessoas extraordinárias. Embaixador André Corrêa do Lago, meu Deus, que homem extraordinário, que coisa, que percepção que esse cara tinha do problema que não era do agro, era um problema de energia. Um dos mais habilitados para falar de energia e um dos caras que mais cutucava o mundo com relação os países desenvolvidos com relação a esse problema. Enquanto os países desenvolvidos ficam em cima do Brasil para que a gente reduza as emissões de metano e de CO2 equivalente, nós tínhamos condição e poderíamos ter feito mais de exigir
que esses países desenvolvidos colocassem claramente nessas negociações a redução de emissões por conta de combustíveis fósseis e carvão. 70% das emissões do mundo vem da energia, transporte e carvão. Finalmente, essa foi a primeira COP, COP 26. Foi a primeira que se falou COP. isso. Pois é, que se falou isso. Combustível fóssil é um problema. Falou-se lá. Então, finalmente, e eu não vi claramente nas negociações como é que esses países vão reduzir essas emissões de carvão. A Índia já pulou. Ela falou que não, Não, os Estados Unidos e a China, não entraram no acordo do carvão não também. entraram, isso é um problema. Então, tudo bem, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Se eles estão errados, problema deles. Vamos fazer a nossa parte e tentar tirar algum ganho nisso. Então, o pessoal precisa entender que há uma diferença grande nesse equilíbrio de emissões no globo. Os países desenvolvidos, 70% das emissões vem de energia e transporte. 30% vem de uso do solo e agricultura e outros. O Brasil é diferente. O Brasil não é um país que tem uma indústria tão pesada, é um transporte tão pesado quanto esses países. No Brasil, inverte. 70% fica por conta de mudança de uso do solo e 30% por conta da industrialização. Então, o que se faz? Vamos tentar reduzir essas emissões do Brasil, porque é ali que está o problema, está no metano, está na mudança de uso do solo, e é aí que esses países tentam apertar o Brasil. Agora, eu acho que não me preocupa, não me preocupa. Qual é o problema? O que me preocupa nessas discussões de Glasgow? Me preocupa muito, porque eu tenho falado aí, conversado com as pessoas, obviamente, a gente é acionado toda hora. Nós entramos em Glasgow de joelhos e em pé. E agora nós estamos começando a andar a nossa diplomacia. Isso foi muito bom. Agora, o desmatamento não acabou. Esse é o grande... Quero pegar bem aí. Não, é bem aí que eu quero pegar. Quero dar um passo atrás. Então, não, mas vou dar um passo atrás, se o senhor me permitir. O agro pode ser prejudicado nessas negociações, e eu explico depois, contabilmente, se o desmatamento continuar. Aí a gente fecha Glasgow com o Brasil desmatando 13 mil quilômetros quadrados, segundo o que o INPE notificou. Isso derruba qualquer negociação. Eu imagino a frustração dos nossos negociadores, porque foi demais. Então, é isso aqui. Assinou-se a convenção que vamos reduzir o desmatamento, mas nós não estamos vendo isso. Já eu vou falar da coisa boa. Tá, não, eu quero pegar no problema primeiro. Vamos problematizar, depois a gente traz a solução. Várias perguntas. Gente, eu quero avisar aí do pessoal do grupo aí do AgroMais, que esse programa aqui vai render uns 5, mais ou menos, mas vamos lá. Primeiro ponto, conversão de uso do solo. No Brasil, nós temos, e somos o único país do mundo que tem, uma obrigação de porcentagem de conservação que chama reserva legal. Ninguém tem isso no mundo, só o Brasil. A nossa jabuticaba. 20%, vamos pegar aqui simplificando do meio do Brasil para baixo, 35% ou 80% do meio do Brasil para cima. Converter as áreas possíveis, as áreas legalmente convertíveis, né, que possam ser convertidas pela lei, ou seja, 20% lá na Amazônia, 65% no Cerrado ou 80% ali para baixo dessa linha, não poderia entrar na conta do desmatamento. Primeiro problema, então, como que a gente faz para separar isso? Segundo problema, a conversão efetivamente, não obrigatoriamente, aqui é uma pergunta, é emissora de gás de efeito estufa, porque se eu tiro uma floresta, mas eu planto de novo uma floresta, eu não emiti. Se eu aproveitei a madeira ou o estoque de carbono que estava lá, se eu tirei essa floresta e eu coloquei uma floresta de novo, ou fiz reflorestamento com nativa, ou fiz reflorestamento com exótica, ou plantei cana, café, milho, trigo, me explica onde está essa emissão da conversão. Então, aí eu vou discordar de você do ponto de vista de balanço, tá? Quando eu tiro uma floresta, quando eu tiro uma floresta, tipo floresta amazônica, eu tenho ali diversos tipos fitofisionômicos, e esses tipos fitofisionômicos têm uma capacidade de ter carbono imobilizado enorme. Nós estamos falando em 100 toneladas, 150 toneladas de carbono nesses tipos fitofisionômicos, só na biomassa aérea. Quando você vai para o solo,
você chega aí mais ou menos a 100 toneladas de carbono. Quando eu corto e queimo, né, o que acontece? Eu emito tudo isso, 250 toneladas de carbono são emitidos. E aí começa, não, mas eu tiro e boto o outro, então vai empatar. Não vai empatar. Primeiro caso, vou te dar um exemplo. 1 hectare desmatado na Amazônia, ou no Cerrado é um pouco menos, mas na Amazônia, vamos pegar logo o dado mais complicado. Quando eu desmato 1 hectare na Amazônia, a quantidade que ele emite equivale a quase 250 hectares de pastos recuperados, que removem. Então, 1 hectare da Amazônia desmatado, ele neutraliza ou ele simplesmente acaba com todo o esforço de recuperação de 250 hectares de pasto degradado. Então, se você fizer Mas essa quando eu tiro conversão... 1 hectare, é essa a minha dúvida, desculpa, vou lhe interromper. Quando eu tiro esse hectare de mata da Amazônia, eu uso essa madeira, essa biomassa, e eu planto outra coisa nesse hectare, ainda assim eu tenho esse índice de emissão? Claro, quando você tira a biomassa aérea e vamos lá, o carbono imobilizado na madeira, ele continua imobilizado, ele está lá, mas o carbono no solo não. Na hora que você Não. tira, vai tudo para a atmosfera, são 100 toneladas, é muita coisa. E é isso que é o problema, que a gente não consegue repor isso nessa velocidade. Aí você vai ter que colocar outro tipo de cobertura que seja tão eficiente quanto em termos de sequestro de carbono, do que essa vegetação nativa. E não são. Já fizemos as contas, já mostramos que não é possível, não dá para fazer. Aí é que vem outras opções de manejo dessa coisa que permite que você consiga, ao longo do tempo, atingir um certo equilíbrio. Agora, eu vou discordar de você. A gente concorda, discorda, então não tem nenhum problema. É isso que bom, A é isso que é reserva bom, é assim que a gente cresce. a reserva legal é um tesouro para o agricultor hoje, porque ele pode lá na frente compensar isso. Então, eu lembro uma vez, eu estava numa missão científica no sudoeste baiano, com a NASA, com pessoas da USP, com vários pesquisadores, fazendo calibração de satélite. E aí a gente viu aquela imensa área toda descoberta, e tinha uma área lá enorme, preservada. Ninguém tinha mexido naquela área. Aí vamos lá, vamos ver quem era. O cara mexe dali, mexe daqui, encontra o produtor que fala: eu sou um pecuarista meio extrativista, eu solto os boi aqui no mato e vejo o que acontece. Mas eu não derrubo. Aí eu falei, isso 1995. Aí eu falei, você não derruba? Por que você não derruba? Porque eu vou ficar muito rico com isso aqui, doutor. Aguarde 10 anos. O cara já Não, tinha eu essa tenho percepção. certeza. Então, Não, assim, doutor, eu ó, acho que agora deixa eu fazer uma. Eu vou desfazer o equívoco. É uma jabuticaba brasileira, reserva legal, com a qual eu concordo. Eu não discordo da reserva legal nem das APPs. Eu sou a favor, porque eu entendo que as Então, APPs estão onde deveriam estar e que a sim, reserva legal vai poder ser usada como fonte de madeira, como fonte de claro, energia, porque ela é claro, manejável, lógico. e Então não como fonte de discordamos, por carbono. enquanto. Então, por enquanto, e fonte de Exato. carbono, aquela história de compensar, um país quer compensar, vai usar a reserva legal de outro país, isso aí é uma ação de governo, isso não está regulamentado ainda, mas ficou direcionado. Então, você pode ter essa transição de um carbono de um país que deve para outro que tem. A reserva legal tem carbono. Tá? Então você vai poder mostrar, olha, eu vou compensar isso mantendo essa reserva legal. Alguns grupos já estão fazendo isso. Já tem grupos Sim. aí, por exemplo, a Cargill já está fazendo isso, a Bunge está fazendo isso, não compra de quem desmata, Rabobank. Eu vou te dar uma lista longa de quem se, vamos chamar assim, quem se converteu. Tá? Cargill, Sim, Bunge, sim, sim. quem está na frente disso, Klabin, Duratex, quem mais? Vai embora, é impressionante. Santander, está todo mundo trabalhando nisso, muito, mostrando a importância dessa coisa. Agora, o que me Eu surpreende é que concordo, eu concordo. o que me surpreende é que Não, eu por chego para favor. as pessoas e falo assim, mas você sabe por que existe esse mercado de carbono? Você sabe por que um está querendo tirar carbono de um e botar no outro? Você sabe por que estão fazendo isso? Não, eu sei, porque isso é um grande mercado, US$ 10 a tonelada, muito bom. Eu falo assim, não. Isso existe por conta do aquecimento global. Ninguém quer que o planeta chegue a 1,5 grau, 2 graus de aquecimento daqui 20 anos.
Então, uma das formas que nós temos de fazer isso é chamar mitigação, reduzir essas emissões. Por isso que está se pagando tanto, porque nós estamos perdendo o controle. Tem alguns grupos, já ouvi, eu não vou entrar nessa conversa porque isso é um assunto muito complexo. Eu falei, não, não é complexo, esse mercado existe e está aí. E você está no E meio tá dele, aí. todos nós estamos no meio E dele. essa é a Então, sua assim, oportunidade. Eu tenho dito para o produtor, esta é a sua oportunidade, porque todos os processos, tanto quando a gente cuida das APPs e das reservas, quanto nos nossos processos produtivos que são super sustentáveis, aí eu vou trazer de novo, que eu sempre cito, os sistemas de integração, plantio direto, tecnologia de fixação de carbono, de nitrogênio no solo, tudo que a nitrogênio, é Embrapa isso. vem desenvolvendo, isso tudo é ganho. E, É, na sua opinião, esse mercado está pronto? não, não está pronto. O mercado ainda não está pronto. Tem certas coisas que precisam ser regulamentadas. Por exemplo, eu fiquei frustrado, mas é uma questão de tempo, que isso é para 2023, a história das florestas, que não entrou. Tá certo? Então isso precisa entrar. Mas ficou claro que precisa entrar, porque na medida que Glasgow discute, em Glasgow se discutiu muito a regeneração e o não desmatamento, é óbvio que as florestas vão ter que entrar nesse negócio. Só que a gente não estava suficientemente pronto para enfrentar essa enxurrada de ações contra o Brasil para poder apresentar coisas novas. Foi a primeira vez, e eu uso isso como figura de linguagem, no passado, os nossos diplomatas iam para essas grandes discussões, no passado 1980, 1990, com punhos de seda. Chegavam lá com punhos de seda. Dessa vez, não, foi com luva de boxe. Mudou de conversa. Tá? O meu país pode ser o maior sumidor de carbono do mundo. Portanto, me respeitem. E aí começa a conversa, Exato. Aí o outro povo fala assim: não, nós vamos respeitar vocês sim, mas para de desmatar. Aí a gente teria que chegar e falar assim: nós vamos parar de desmatar, mas para de emitir com carvão. Não chegou lá. Não chegou Muito lá. bem. Qual a sua opinião e eu aqui sou uma ferrenha defensora. Eu não achei ainda divergência, a gente já divergiu mais, professor. Eu estou achando que a gente já está meio concordante. Qual que é a Foi na sua época do Pode opinião Florestar, foi lá nos primórdios do Pode Florestar. lá atrás, lá atrás? Medidas para que a gente consiga fazer com que esse desmatamento ilegal, e aqui volto a dizer, nós temos uma parte de conversão de área em área produtiva que sim nos é permitida. E essa madeira também acho um absurdo o Brasil não explorar o mercado de madeira tropical, porque ele é uma usina de produção de madeira tropical que é captadora de carbono. Quer dizer, Sim, opinião sua claro. sobre isso e opinião sua sobre como resolver o desmatamento ilegal. Olha, você já deu a solução. Desmatamento ilegal. Se é ilegal, é contra a lei. Se é contra a lei, é polícia. Não tem conversa, é polícia. Quando a gente reduziu o desmatamento entre 2005 e 2000, quando a gente reduziu o desmatamento entre 2005 e 2014, foi comando e controle associado, comando e controle, embargo a municípios que desmatavam. A gente sabia o nome, CPF, endereço e telefone dos municípios que desmatavam. Foi feito um embargo. Virou o jogo. Nós saímos de 25 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados. Os ilegais tiveram uma chance de resolver. Hoje, esse negócio explodiu. Para mim, Samanta, desculpa. Outro dia eu vi uma ação da Polícia Federal que, numa noite, prendeu 1.500 bandidos que roubavam patrimônio dos outros. Numa noite. 1.500 bandidos. Ora, será que não consegue pegar o desmatamento ilegal na Amazônia? Vamos começar a dar exemplo. Prenda um, prenda dois. Mas é ilegal. Ilegal, você é advogado. Ilegal é contra a lei. Se é contra a lei, desculpa, cadeia. Muito bom, muito bom. Eu falei que esse programa ia passar muito rápido, a gente tem 2 minutos, professor. O que o Brasil vai ganhar com Glasgow? O Brasil ganhou a oportunidade de mostrar para o mundo que ele é capaz, com essa agricultura que nós temos, com os sistemas que nós utilizamos, de remover carbono da atmosfera. Tanto com plantio direto, nós soltamos um trabalho agora na FGV mostrando como é que a gente ganha com pastagem,
Como é que a gente ganha com integração lavoura-pecuária? Quanto? Como é que essa coisa fica? Então, é uma oportunidade única de mostrar como é que o sistema tropical recupera isso, como é que a gente reduz o carbono da atmosfera. Agora, Samantha, volto ao início da nossa conversa. Nada disso será válido se continuar o desmatamento. Nada disso será válido. Não vamos conseguir. Porque só vão olhar para essa mancha, concordo. A conta não fecha. É isso. Esse é o problema. Faz sentido. Gente, eu conversei aqui muito rapidamente, nem vi passar, com o professor Eduardo Assad, Sumidade, o prêmio Bung desse ano, Sumidade e Mudanças Climáticas desde quando eu nem era nascida. Agora peguei pesado, hein? Agora muito obrigada. Avacalhei. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Samantha. Obrigada. E o Ação Sustentável, infelizmente, fica por aqui, mas toda semana a gente está aqui trazendo essas entrevistas enriquecedoras para você. Fique ligado e até o próximo programa.